Eu sou o Carlos Eduardo dos Santos, eu tenho 23 anos, com cota racial, e eu faço administração na Unesp de Jabuticabal, e eu estou no meu 4º ano. Eu sou a Isis Gutierrez Hernandes, eu tenho 27 anos, eu entrei por cota de escola pública e estou no 4º ano da psicologia. Meu nome é Cláudia Rodrigues da Silveira, tenho 25 anos, sou aluna de ensino básico público de Ribeirão Preto e eu passei na USP direto, do 3º colegial, através de cotas de ensino público. Eu sou o Michael De Bono, né, eu tenho 25 anos, né, eu faço letras no período noturno, né, na Unicamp, no campus de Campinas, e eu sou cotista racial. Quando eu comecei a prestar vestibular, eu nem sabia que existia a cota e nem sabia como que era direito o processo, porque não era muito informado assim na minha escola. Foi quando eu entrei no cursinho, que aí eu comecei a me informar melhor como fazia, como se inscrevia por cota, e aí que eu comecei a utilizar. Eu participei de um cursinho que chama CAPS, aqui de Ribeirão Preto, e me ajudou muito essa mudança assim, de mentalidade para conseguir um estudo e uma preparação melhor para o vestibular. Eu fiz 2 anos de cursinho na Unesp, na FCAV, antes de entrar nela. O cursinho era feito por próprios estudantes da faculdade, então era de alunos para alunos, e sempre nesses 2 anos eles me motivaram muito. Eu lembro que quando eu terminei o 3º ano, meu pai chorou na formatura, porque eles nunca tiveram acesso a isso, sabe? Na época, em 2000, no vestibular que eu fiz, que era para entrar em 2017, né, o vestibular de 2017, não tinha cotas ainda. Quando eu prestei para filosofia, tinha muito branco. Muito branco. E não era o branco do olho claro, cabelo loiro e aquela coisa que parecia uma Europa, sabe, esquisitíssima, né? E era uma falta de representatividade muito grande. Daí quando eu fui prestar o vestibular da 2ª fase da letras, né? Porque eu prestei tanto o Enem quanto o vestibular comum. Quando eu fui para a 2ª fase, aí o campo da Unip estava lotado de gente pretinha. Foi lindíssimo de ver. A USP foi a última universidade, né? Até mesmo depois da Unicamp, a adotar cotas raciais. A USP só adota as cotas raciais, étnico-raciais, né? E sociais em 2017. E a USP era um lugar que eu tinha, quando a gente entrava, enfim, para congresso ou para discussões, enfim, eu sempre fui muito à USP, né, para elaboração de trabalhos e tudo mais. A gente se sentia muito mal, assim, porque era um lugar onde as pessoas negras não estavam representadas. E de 2017 para cá, a gente pode perceber uma grande mudança na universidade, né, por conta das políticas de inclusão, das políticas afirmativas, das políticas sociais. Para a universidade, dentro do meu círculo familiar, né, que aí eu somaria até minha avó ali, mais ou menos ali, eu fui a primeira pessoa a entrar na universidade, a primeira pessoa a entrar na universidade pública, né? Espero ser a primeira pessoa formada. Mas sim, eu sou a primeira pessoa a ter esse acesso. Eu sempre tive vontade de entrar na faculdade, porque meus pais sempre me apoiaram nessa situação. Meu pai tem 3º ano de ensino fundamental, minha mãe tem 5º ano de fundamental, então eles tiveram muito pouco ensino na vida deles. Da minha família, assim, de pessoas mais próximas, tanto da minha família materna e paterna, eu sou a primeira a entrar em universidade pública e também vou ser a primeira a concluir uma universidade. Meus avós não estudaram, eles são analfabetos. Minha mãe, ela até começou um curso superior, mas ela não concluiu, e era numa universidade particular. E meu pai, eu acho que ele não chegou a terminar o ensino médio, então eu acho que eu vou ser a primeira. É uma sensação de dar um orgulho para eles, né? Porque eu sinto que é um lugar que eles queriam estar ocupando, mas por vários motivos eles não conseguiram estar. E agora é um jeito deles estarem aqui também, pela minha presença, né? Minha vida é basicamente tentar dividir tempo entre ter esse freelance, esse trabalho a mais que eu faço, né? Que era um estágio, virou um freelance, né? E a vida acadêmica, que ainda é trabalho também, né? Ainda tem o trabalho da bolsa somado e a vida acadêmica em si. Eu acordava às 6, pegava o ônibus às 7 horas,
chegava aqui umas 7h30, pegava mais um ônibus para ir pro meu trabalho, e aí eu entrava às 8 e ficava até às 3. Então, eu ficava das 8 até às 3, aí depois eu pegava mais um ônibus, ia pra rodoviária, chegava em casa mais ou menos umas 4h30 e saía de casa para a faculdade às 6. Então, era um bate e volta maluco, né? Porque eu ia de Barrinha para Ribeirão, de Ribeirão para Barrinha, de Barrinha para Jabuticabal, de Jabuticabal para Barrinha. Eu senti bastante diferença no começo com os outros alunos. Dá para notar que eles estão mais preparados para algumas coisas. Então, para as nossas disciplinas básicas de sociologia, filosofia, antropologia, dá para ver que eles já tinham uma base gigante que quem vinha de escola pública nunca teve. As cotas impactaram na minha vida. E agora, inclusive agora, eu estou fazendo doutorado nos Estados Unidos. E com certeza a cota foi assim, minha primeira porta a se abrir, minha primeira oportunidade a conseguir uma qualidade de ensino. Quando eu paro para prestar atenção e lembro do aluno que eu era, e hoje em dia saber que aquele aluno chegou aqui, me dá um orgulho, me dá uma felicidade ali em algum grau. Então, ao mesmo tempo que eu entendo as problemáticas, eu ainda assim consigo ficar assim, nossa, que bacana que eu tô aqui, sabe? E eu tô aqui porque eu quero que mais gente esteja aqui. Minha mãe é dona de casa, ela casou e ficou a vida toda lá, né? E é muito louco pensar que, na verdade, a minha mãe recentemente começou a pensar em prestar uma prova para poder fazer o vestibular, assim. Ela ficou doida de vontade de prestar para arte. Ela falou que ela sempre foi apaixonada por arte e ela queria prestar para dar aula mesmo. Se eu não tivesse a cota, seja na escola pública, na universidade pública ou até mesmo de ProUni, eu não estaria fazendo universidade, não caberia na renda da minha família. O sistema de cotas, ele impactou de forma muito significativa a vida de pessoas que tiveram a possibilidade de entrar pelo sistema, né? Porque é um direito básico, né? O direito à escolarização, à universidade é um direito básico, e foi com essa possibilidade que muitas pessoas conseguiram, enfim, dar um outro sentido às suas vidas, né? Meu foco, por exemplo, de vida é virar um professor universitário, né? Na verdade, eu tenho vontade de transitar aqui como professor, né? Então, essa falta de representatividade, de eu não conseguir achar um professor que eu poderia olhar e me espelhar nele, é uma dificuldade. Eu não vi muitas matemáticas na área do bacharelado e eu tenho um sonho muito grande de abrir portas e fazer a nossa juventude, as nossas mulheres, quererem também ser científicas, quererem estudar. Eu sei que a gente cotista sofre muito, eu sei que é bastante difícil conseguir se manter na faculdade, mas eu sei que todo mundo é capaz, sabe? Eu sei que todo mundo, por mais difícil que seja, eu vejo que a gente tem oportunidade, eu vejo que a gente tem ajuda, eu sei que a gente consegue, eu sei que a gente consegue diminuir essas diferenças que teve. Para os futuros cotistas, é para eles não desistirem. Apesar de a gente ver que tem esse lugar reservado para a cota, é um lugar pequeno ainda. Então, do mesmo jeito que o vestibular de ampla concorrência é concorrido, o de cota também é. Então, para eles terem força para estudar, para não desistir e para eles saberem que eles podem ocupar esse lugar da universidade pública. Os dados evidenciam que a lei de cotas ela trouxe muito avanço no enfrentamento à desigualdade, mas que a gente tem um longo caminho ainda a ser percorrido para que essas desigualdades desapareçam no nosso país. Dar uma oportunidade para alguém estudar é algo muito lindo. Então, eu espero muito que a gente consiga desenvolver nosso país nesse caminho.